Isso é para você aprender a não se meter com a mulher dos outros. Deixou confuso, caído na rua, e saiu arrastando Vivian, que não parava de chorar. Ela nem resistiu. Seguiu-o passivamente, sem dizer nada, até que chegaram à casa. Lionel abriu a porta e empurrou-a para dentro, e Viviane pensou que ele a mandaria embora. Ao invés disso, ele a sentou na cama e, ajoelhando-se a seu lado, afundou a cabeça em seu colo e pôs-se a chorar. Ah! Vivian, perdoe-me. Isso tudo é culpa minha. Eu a tirei de seu luxo, seu conforto, para enfurná-la aqui nesse lugar fétido e horroroso. Mas eu a amo, Vivian, eu a amo. Emocionada, Vivian apertou a sua cabeça e beijou repetidas vezes, dizendo entre lágrimas: Não, Lionel, eu é que tenho que lhe pedir perdão. Não posso suportar viver sem dinheiro, não posso. Sou fraca, não aguento mais. Eu sei. Ele enxugou as lágrimas com as costas das mãos e continuou. Por isso é que prefiro deixá-la ir. Se quiser voltar para seu marido, não me oporei, não direi nada. Amo-a profundamente e sofrerei muito mais havendo-se acabando em meus braços do que ao lado de um homem que a ama e a tratará bem. Ela chorava de emoção. Como era bom o seu Lionel. Como amava. Odiava aquela pobreza, mas não poderia viver sem ele. Se voltasse para Francis, ainda que ele a quisesse de volta, jamais poderia ser feliz. Jamais poderia deixá-lo naquela miséria e ser feliz ao lado de Francis, ainda que coberta de luxo. Além disso, teria que pedir a Francis que ajudasse. Teria que implorar, rastejar a seus pés, humilhar-se diante de toda a sociedade. Mas ela não podia. Tinha também a sua dignidade e o seu orgulho. E preferia morrer a ter que pedir algo a ela ou a qualquer outra pessoa. Não, Lionel, respondeu com doçura. Não posso deixá-lo. Por mais que esteja sofrendo com toda essa miséria, sofrerei muito mais se me separar de você. Ele suspirou e a apertou contra o peito. Ah! Vivian, então prometa que nunca mais vai fazer isso. Nunca mais vai se entregar a outro homem em troca de dinheiro. Por favor, prometa. Está certo, meu querido, eu prometo. Pode confiar em mim. Nunca mais venderei meu corpo. Por dinheiro algum. Lionel respirou aliviado. Não sentira ciúmes ao vê-la aos beijos com outro homem, porque sabia que ela não fazia aquilo por amor. Sentira revolta e indignação. Sentira raiva de si mesmo por não poder proporcionar-lhe tudo aquilo a que estava acostumada. Sentira raiva porque ela fora obrigada a descer tão baixo só para manter o seu amor. No lado das sombras, Rupert exultava. Estava chegando o momento em que ela passaria de novo para o lado deles. Quanto mais as coisas davam errado, mais eles se felicitavam. Não fora nada difícil ajudar a destruir Lionel. As pessoas eram fracas, e ele se alimentava de suas fraquezas. Vendo Lionel e Vivian se amando, perguntou a Decius, que se encontrava sentado numa cadeira, os cotovelos apoiados sobre as pernas apoiando o queixo. Não vai aproveitar. Ele olhou para Rupert com desdém e respondeu lacônico. Não. Rupert ainda pensou em tirar proveito, ele mesmo, da situação. Os dois se amavam loucamente, como sempre, e ele foi se enchendo de desejo. No entanto, percebendo o ar de desagrado de Decius, preferiu resistir. Decius poderia não gostar, e ele precisava agradá-lo. Chegou mais perto do espírito, deu-lhe um tapinha nas costas e falou meio sem jeito. Não se preocupe, meu amigo. Em breve ela será sua novamente. Deu-lhe as costas e saiu, e Decius ficou pensando. Será que era isso mesmo o que queria? Será que valeria a pena até se suicidar só para que pudesse tê-la novamente? Afinal, ela amava Lionel, não a ele. Há muitas vidas amava Lionel, e ele sabia disso. Mesmo quando se casara com ele, casara-se porque Lionel era seu irmão. Angustiado,
Décius abaixou a cabeça e começou a chorar. Não via mais sentido em nada daquilo. Althea sempre fora uma moça alegre, inteligente, bonita. Althea. Não era mais Althea quem estava ali. Agora era Vivian. Althea ficara no passado, Vivian era o presente. Ambas eram a mesma pessoa, mas eram muito diferentes. Apesar das loucuras que fazia, Althea estava modificada. Era orgulhosa, arrogante, sensual como sempre fora. Mas algo se modificara dentro dela. Não possuía mais a crueldade e o egoísmo que carregara durante tantos anos. Ele se lembrava bem de sua última encarnação. Já fazia tanto tempo. Há quantos séculos não estava ali, preso ao jugo de Rupert, feliz com o seu poder? Mas que poder! Era um poder ilusório, que nada tinha de felicidade. Quem pode ser feliz estando preso? Ele não era livre para ir aonde quisesse. Rupert o vigiava e não permitiria que o se afastasse. Mas como seria o lado da luz? Se for tão ruim, por que perdiam tantos espíritos que acabavam por implorar a ajuda de Deus? Sua última encarnação fora no início do século XVII. Há mais de 200 anos. Era muita coisa. Althea era linda, filha de um sábio druida que habitava as terras da Escócia e morrera juntamente com a mulher num incêndio em sua casa, provocado por um relâmpago. As pessoas da aldeia em que viviam correram para ajudar, mas só conseguiram salvar as crianças, Althea e seu irmão Halp, hoje reencarnado como Lionel. Althea e Halp foram então criados pelo avô. Joseph cuidara deles com muita dedicação e carinho, e também os iniciara nos mistérios druidas, recomendando-lhes que só utilizassem seus conhecimentos na prática do bem e da caridade. Depois que ele morreu, os irmãos passaram a viver sozinhos em sua pequena cabana, com os poucos recursos que o avô lhes deixara, que logo se esgotaram. Halp e Althea eram muito apegados um ao outro, e viviam uma relação turbulenta e possessiva, carregada de ciúmes e cobranças. Não raras eram as vezes em que se amavam, e o medo de serem descobertos fez com que Halp tivesse uma ideia para que pudessem sair daquela aldeia. Algumas pessoas já estavam desconfiadas e os olhavam com ar recriminador, e eles temiam por suas vidas. Halp sugeriu então a Althea que se aproximasse de Nigel, ou Francis. Ele era um jovem aldeão, dono de uma pequena porção de terra, suficiente para lhe assegurar uma vida tranquila, embora sem luxos. Desde pequeno, Nigel fora apaixonado por Althea, e não foi difícil seduzi-lo e convencê-lo a vender sua propriedade para que pudessem partir dali e iniciar uma nova vida, longe das línguas maledicentes. Nigel vendeu tudo o que tinha. Pegou o dinheiro e foi para a casa de Althea. No dia seguinte, partiriam e se casariam longe dali. Mas, quando Nigel despertou, não encontrou ninguém. Nem Althea, nem Halp. Eles haviam fugido juntos, no meio da noite, levando todo o seu dinheiro. Até a casa deles havia sido vendida, e Nigel teve que deixá-la quando o novo proprietário veio reclamar a sua posse. Nigel acabou na miséria. Teve que recomeçar do nada, mas nunca conseguiu se recuperar e acabou morrendo de desgosto. Longe dali, Althea e Hal procuravam um meio de enriquecer, mas sem despertar atenção, com medo de serem acusados de bruxos e perseguidos. Um dia, ela soube de uma criança enferma que médico nenhum conseguia curar e ofereceu-se para ajudar. O caso era simples, apenas uma alergia, e a menina logo ficou boa. Com isso, a fama de Althea se espalhou, e ela logo começou a ser procurada para todo tipo de trabalho. Fazia qualquer coisa que lhe desse dinheiro. Curava pessoas, atraía amores, destruía inimigos, matava parentes ricos. Tudo em troca de dinheiro. Nem sempre conseguia. Havia casos em que a vítima era pessoa boa, honesta, caridosa, e os seus trabalhos não faziam efeito. Essas pessoas estavam sempre protegidas por espíritos iluminados, e Althea sabia reconhecê-los e evitar-lhes a presença. Quando isso acontecia,
Devolvia o dinheiro e dizia que não podia ajudar. Um dia, foi procurada por um jovem viúvo, preocupado com a filha, que estava enferma. Os médicos já haviam tentado de tudo, sem sucesso. O homem era muito rico e ofereceu-lhe muito dinheiro para ajudar. Althea aceitou. Seguiu Décius e logo foi apresentada a sua filha, Severn. O caso de Severn era até bem simples. Ela sofria de bronquite e logo foi curada, com a ajuda de algumas ervas e de um grosso caldo de rã. Décius, além de profundamente agradecido, apaixonou-se por Althea e pediu-a em casamento. Foi só assim que ela se separou de Ralph, para não chamar a atenção do marido, mas não o abandonou, e o irmão a visitava regularmente. Nessas ocasiões, ela lhe dava dinheiro e roupas, e Ralph nunca precisou trabalhar para viver. Rica, Althea despiu-se de todo tipo de preocupação. Era uma mulher orgulhosa e dissimulada, além de extremamente cruel e sensual. Naquela época, costumava se deitar com qualquer pessoa, homem ou mulher, por quem se sentisse atraída e logo passou a ter muitos amantes. Aproveitando-se das constantes ausências de Décius, Althea levava para seu leito serviçais, soldados, viajantes, qualquer um. Depois, recompensava-os regiamente e os mandava embora, ameaçando-os com a morte caso dissessem alguma coisa. Décius era um homem muito poderoso e estava envolvido em guerras e batalhas com seus inimigos. Por isso, vivia em campanha com seus soldados, sempre ausente, em acampamentos militares, o que facilitou o interesse de Althea pela jovem Severn. Utilizando-se de seus conhecimentos, Althea fez novo pacto com os espíritos das trevas, que lhe facilitaram acesso ao leito da enteada. O pai a mantinha sob vigilância cerrada, e ela nunca conhecera um homem. Nada sabia sobre amor ou sexo. Por isso, quando Althea a seduziu, não estranhou. Aquele era o primeiro contato que tinha com o sexo e, a cada dia, Severno se apaixonava mais e mais por ela. Mas Althea não a amava. Gostava de se deitar com ela, seu corpo lhe dava imenso prazer. Um dia, Décius percebeu que havia algo errado entre elas. Althea penteava os cabelos de Severne no jardim e, pensando que não havia ninguém por perto, deu-lhe um beijo rápido e discreto na boca. Mas Décius vira. Estava na janela de seu quarto e vira. Aquilo o deixou intrigado. Poderia ter sido um beijo inocente, mas havia algo no jeito de Althea que lhe chamou a atenção. Desconfiado, resolveu investigar. Uma noite, deu desculpa de que ia sair e ficou à espreita. Quando Althea saiu para o quarto de Severne, ele foi atrás. Parou diante da porta, esperou alguns minutos e entrou. Não havia dúvida. Althea e Severne estavam nuas, envolvidas nos braços uma da outra. Mal contendo a indignação, Décius partiu para cima delas e arrancou Althea do leito. Os dois discutiram, e Décius começou a bater nela e, quanto mais batia, mais ela o ofendia, até que ele, não conseguindo mais se conter, colocou as mãos em volta de seu pescoço e apertou, e Althea morreu, para desespero de Severne. Embora indignado com a traição da mulher e da filha, Décius não fez nada contra Severne. Ao contrário, sentiu-se culpado. Ele a mantivera presa durante todos aqueles anos, com medo de que ela se perdesse nas mãos de algum espertalhão. E, sem querer, atirara nos braços de sua própria mulher. Para compensá-la e fazer com que ela se esquecesse de tudo aquilo, Décius tratou de arranjar-lhe um marido rico e poderoso. Ela ainda era virgem e ninguém nunca precisaria ficar sabendo do que acontecera. Severne, embora contrariada, casou-se para não desgostar o pai. Pensando em Severne, Décius se entristeceu mais ainda. Severne, agora Glenna, era a única pessoa a quem eles não tinham acesso, embora ele se indignasse com seu lesbianismo assumido, não a teria assediado, ainda que isso fosse possível. Por vezes, chegara mesmo a pensar em agredi-la, só para atingir Vivian. Mas Glenn era uma pessoa boa e equilibrada,
e nunca dera acesso aos espíritos das trevas. Décius, de uma maneira estranha, amava Glenna como se ama uma filha e sentia-se ainda responsável por tudo quanto lhe acontecia. Era um sentimento esquisito, camuflado, que ninguém, a não ser Rupert, conhecia. Desde que passara a habitar o mundo das sombras, carregara consigo enorme ódio de Vivian e profunda culpa com relação a Glenna, e fez a Rupert um único pedido em troca de seus serviços: que Glenna jamais fosse perturbada. Décio sentiu um vazio imenso dentro do peito e olhou para Vivian, agora adormecida nos braços de Lionel, que acariciava seus cabelos. Já passara por tantas coisas. Será que já não era hora de deixá-la em paz? Com lágrimas nos olhos, pensou em Joseph. Ele queria voltar ao mundo carnal só para ajudar os netos, principalmente Vivian. E ele impedira. Será que Joseph o odiava? Na certa que sim. Não, Décius, não odeio você. Décius ouviu essa voz e levantou a cabeça. Parado bem à sua frente, envolto em uma luz branca e calmante, Joseph o olhava com um sorriso no rosto. Assustado, Décius se levantou e colocou a mão na espada, soltando-a em seguida. O que faz aqui? Seu coração me chamou. Décius pensou em fugir, mas não conseguiu. Suas pernas estavam paralisadas, e ele, atirando-se aos pés de Joseph, agarrou os seus joelhos e começou a chorar. Joseph, com carinho, apenas alisava os seus cabelos, sem dizer nada, até que ele se acalmasse. Décius enxugou as lágrimas, ergueu o corpo e encarou o espírito de luz. Não sou digno de sua presença, observou envergonhado. Todos somos dignos da bondade de Deus, meu filho. Décius olhou para ele em dúvida e considerou. Será que está acontecendo comigo? Será que é assim que os espíritos abandonam as trevas? É tão simples assim? Você é um homem inteligente, Décius, embora ainda bastante ignorante das verdades da alma. Está confuso, e isso é natural. Todavia, para abandonar as trevas, basta desejar a luz, e ela se acenderá em seu coração. Não percebe? Joseph apontou para o peito de Décius, e ele abriu a boca, abismado. Na altura de seu coração, uma luz bem fraquinha começava a luzir. Mas o que significa isso? Indagou atônito. Significa que você já está pronto para deixar essa vida de sombras e tristezas. Não percebo quanto é infeliz? Era verdade. Durante todos aqueles séculos, quando foi que se sentira tão bem quanto agora? Mas por que sentia aquilo? É a paz, meu filho, respondeu Joseph, lendo seus pensamentos. Paz? Há muito tempo não sei o que é isso. Mas sua alma pôde reconhecê-la. Não a deseja? Ele pensou durante alguns minutos e respondeu. Sim. É só o que desejo. Hoje posso perceber isso. De que me adiantou tanta revolta? Fiz de Althea, ou melhor, de Vivian, uma obsessão, e para quê? Para trazê-la de volta para mim. E agora que estou prestes a conseguir isso, não sei se é o que quero. Estranhamente, a ideia de acorrentá-la a meu lado já não me traz nenhuma satisfação. Antes, me causa tristeza. Então, por que não me acompanha? E Rupert? Não precisa ter medo de Rupert. Ele nada pode contra aqueles que enchem o seu coração de luz. Ele nada poderá contra você, já sabe disso. Rupert tem medo de que você abra os olhos para as verdades de Deus e o abandone. Décius começou a chorar e acrescentou. Não posso. Não posso abandoná-lo agora. Se o fizer, não sei o que será de Vivian. Preciso estar a seu lado para protegê-la. Faça isso. Aproveite a oportunidade e reveja seus atos. Por que é que provocou tantos males na vida de Vivian? Para destruí-la. Com que propósito? Com o propósito de trazê-la de volta para o nosso lado. Rupert tem planos para ela. Pois impeça. Como? Você tem força. Use-a.
Temo que Rupert seja mais poderoso do que eu. É ilusão. Rupert tem medo de você porque sabe que se você quiser enfrentá-lo, ele não poderá vencê-lo. Você tem um exército. Transforma em soldados a serviço do bem. Assim como você. Só terão a ganhar. Será que conseguirei? Experimente. Muitos de seus homens são espíritos que, como você, só esperam uma oportunidade para abandonar o astral inferior. Ajude-os também. Você é o chefe deles. Se disser que sairá, muitos irão segui-lo. Décius ficou pensativo. Desembainhou a espada que trazia presa à cintura e fixou-lhe a lâmina brilhante. Deverei usar armas? Indagou. Use as armas que entender adequadas e à medida que o julgar necessárias. E depois? Depois, irá me seguir. E se eu não quiser? Joseph sorriu complacente e finalizou. Vai querer. Em seguida, esvaneceu-se no ar e partiu. Era véspera de Natal, e a neve dera uma trégua a Londres, deixando apenas um tapete branco a encobrir as ruas. Naquele clima de festividades, a taverna onde Lionel trabalhava fechou mais cedo. A clientela era mesmo rara por ali naquele dia. Todos preferiam estar em casa, junto da família, ainda que para dividir suas misérias. Lionel saiu satisfeito. Teria tempo de comprar um pato para a ceia e um presente para Vivian. Havia economizado o ano inteiro para aquela ocasião, e o presente teria que ser algo muito especial. Pensou em algo que pudesse animá-la e, passando em frente a uma loja de animais, decidiu-se. Dar-lhe algo que lhe fizesse companhia enquanto ele estivesse trabalhando. Escolheu um cãozinho qualquer spaniel castanho, de apenas 1 mês, mandou que colocassem um laço de fita azul e saiu com ele. Em seguida, parou no aviário, escolheu um pato pequeno e magrinho, porque era mais barato. Esperou até que o matassem e o embrulhassem, e foi embora. Ao abrir a porta de casa, notou um cheiro forte e acre no ar. Inspirou profundamente e procurou por Vivian. Ela não estava na sala, e ele correu até a cozinha. Lá estava ela, com uma garrafa de uísque na frente e uma caneca fumegante na mão, levando aos lábios o chá de cheiro forte. De olhos cerrados, nem percebeu a presença de Lionel e pôs-se a bebericar o chá. Lionel não conseguiu se mover. Ficou parado onde estava, segurando nas mãos o pato e o cachorrinho, vendo o que iria acontecer. Ela sorveu o líquido com vontade e esticou o corpo para trás na cadeira, sorrindo extasiada. Ficou assim durante alguns instantes, até que tateou sobre a mesa e apanhou a garrafa de uísque, abrindo os olhos e voltando o corpo para a frente. Levantou a garrafa e susteve-a no ar. Lionel estava ali parado, olhando para ela com ar embasbacado. Vivian, balbuciou. O que está fazendo? Ao invés de responder, ela saltou da cadeira e correu para o canto da cozinha, encostando-se na parede, olhos vermelhos e vidrados, sem dizer nada. Lionel colocou o cachorro no chão e dirigiu-se para a mesa, onde pousou o pato e apanhou a garrafa de uísque, virando-a na mão. Estava quase vazia. Em seguida, ergueu a caneca e cheirou seu conteúdo, virando o rosto com uma careta de nojo. O que é isso? Indagou perplexo. Vamos, Vivian, responda-me, o que é isso? Com voz hesitante, ela respondeu num sussurro. Haxixe. Ele ficou abismado. Apanhou a caneca e atirou-a longe, e o chá se espalhou pelo chão da cozinha, impregnando o ambiente com seu odor acre. Onde arranjou isto? Ela não respondeu. Fiz-lhe uma pergunta, Vivian, onde arranjou isto? Com medo, acabou por confessar. Com o turco lá da esquina. O quê? Mas como? Com que dinheiro? Lionel percebeu o inevitável. Vivian se entregava a ele em troca de haxixe. Há quanto tempo está se drogando? De olhos baixos, pregados no chão, ela respondeu com voz sumida. Há bastante tempo. Vivian. O que você queria, Lionel?
Como enfrentar essa miséria sem algo que me faça ao menos esquecer? O haxixe é bom, traz alegria, felicidade, relaxa os músculos e os nervos. Por que está tão zangado? E se deita com o turco para conseguir isso? Não adianta mentir, Vivian, porque sei que não tem dinheiro. Ela baixou os olhos novamente e não respondeu. Lionel ficou enlouquecido. Saiu pela porta apressado e foi correndo rua abaixo, em direção à loja do turco. Entrou sem bater. Já vamos fechar, queixou-se o turco, que vinha com a chave na mão. Lionel não lhe deu tempo de alcançar a porta. Sequer lhe deu chance de falar. Segurou o homem pelo colarinho e, olhos nos olhos, bradou entre dentes. Se tornar a dar a xixa a Vivian, eu mesmo virei aqui para matá-lo, seu turco nojento. Está ouvindo? O turco, assustado, sem saber o que fazer, tentava desvencilhar-se dele, mas as mãos de Lionel prendiam vigorosamente. Ele estava tão apavorado que nem ousava falar. Aquele homem parecia enlouquecido, e ele não duvidava de que seria capaz de matá-lo. Enojado, Lionel cuspiu-lhe no rosto e atirou sobre o balcão, saindo feito um furacão. Na volta para casa, foi se acalmando. Vivian estava se perdendo, e ele não conseguia fazer nada para impedir. Pensou se não seria melhor deixá-la. Levá-la de volta para Francis e implorar para que ele aceitasse. Mas isso a colocaria contra ele, e Lionel não poderia suportar se ela passasse a desprezá-lo. Perdido em seus pensamentos, chegou a casa. Vivian estava sentada no chão perto da porta da cozinha, acariciando o cãozinho, que dormia em seu colo. Quando a viu ali, tão frágil, tão insegura, seu coração se enterneceu. Vivian era moça sensível e delicada, e devia estar sofrendo muito com toda aquela miséria. Ele parou na porta e olhou para ela com os olhos cheios de lágrimas. Vendo-o, ela o fitou com olhos úmidos e perguntou, fazendo referência ao animal. É para mim? Lionel aproximou-se dela e ergueu, estreitando-a nos braços o mais que pôde. Como a amava. Tentando conter o pranto, respondeu amável. Sim, querida, é para você. É seu presente de Natal. Gostou? É lindo. Como vai chamá-lo? Deixe ver. Que tal Sean? Sean? Está bem. Como você quiser. Então está decidido. Vai se chamar Sean. Lionel abraçou-a novamente, indo com ela para a cozinha. O que temos para a ceia? Ela baixou os olhos, envergonhada. Não havia preparado nada. Não sabia cozinhar. O que eles costumavam comer eram pratos improvisados de farinha, feijão, lentilhas, ovos e coisas que não davam trabalho de preparar. Percebendo-lhe a tristeza, Lionel correu para a mesa e apanhou o pacote onde o pato estava embrulhado. Levantou-o diante de seus olhos e exclamou. Surpresa! Teremos pato para a ceia. O próprio Lionel preparou o jantar. Depenou o pato, temperou e colocou para assar. Vivian tinha nojo de tripas e penas, e nem chegou à cozinha. Mas, no final, a ceia ficou uma beleza. Ele pegou 2 velas e colocou-as sobre a mesa, e ambos sentaram e comeram, sentindo-se felizes por se amarem tanto. Terminada a ceia, quando já estavam prontos para dormir, Lionel segurou as mãos de Vivian e falou com voz grave. Vivian, você tem que reagir. Não pode continuar assim. Vai acabar se matando. É isso que quer? Morrer nesta pocilga? Ela balançou a cabeça, em dúvida. Pois eu não quero que você morra. Por que não tenta se distrair com alguma coisa? Ela deu de ombros e o fitou. Distrair-me com o quê? Bem, você agora tem o Sean. Vai ter que cuidar dele. Por favor, Vivian, cuide dele por mim, por nós. Não se entregue assim desse jeito. Pense em mim. Não me ama? Você sabe que sim. Então? Quer que eu sofra também? Não.
Não. Também não quero mais sofrer. Não quero vê-la sofrer. Andei até pensando. O quê? Andei pensando se não seria melhor você voltar para Francis. Ela ergueu o tronco, horrorizada, e respondeu com voz gélida. Se quer se livrar de mim, não precisa desse artifício. Não é isso. Você sabe que não gostaria de perdê-la. Mas me dói muito mais vê-la nesse estado. Não se preocupe com isso, Lionel. Darei um jeito. Você vai ver. 2 dias depois, quando Lionel saiu para trabalhar, Vivian tomou uma resolução. Ele tinha razão. Ela precisava fazer alguma coisa. Estava se acabando, entregando-se à bebida e ao haxixe. Chegara a se prostituir para conseguir dinheiro e a droga. Era preciso dar um basta naquela situação. Iria engolir o orgulho e pedir ajuda. Primeiro pensou em Lucy, mas tinha medo de estragar seu casamento com Hamilton. Betsy e Lord Charles, nem pensar. Eles eram culpados por ela estar naquela situação. Os pais, distantes em Plymouth, não a ajudariam. A mãe, na certa se recusaria. Era muito vaidosa e fútil, e jamais a perdoaria. O pai, então, tinha horror a mulheres que se lançavam no mundo artístico. Devia estar envergonhado e não iria querer nem falar com ela. Havia Glenna, mas ela lhe dissera que não aprovava seu caso com a Lionel, e Viviane não se sentia à vontade para procurá-la. Glenna era amiga de Francis também e, na certa, ficaria do lado dele. Engolindo orgulho, vestiu a melhor roupa que possuía e partiu para a casa de Francis. Rebaixar-se-ia se preciso fosse e lhe pediria algum dinheiro. Pedir-lhe perdão, imploraria a sua ajuda. Faria com que ele se apiedasse dela e lhe oferecesse ajuda. Aquilo seria um salto sobre seu orgulho, mas ela não estava em posição de ser orgulhosa. Mais tarde, quando tudo melhorasse, pagar-lhe o favor. A neve voltara a cair fininha, e ela foi andando até a casa de Francis. Não podia se dar ao luxo de tomar uma carruagem. A casa era muito distante da sua, e ela demorou quase 2 horas para chegar. Cansada e ofegante, abriu o portão da casa que um dia fora sua e tocou a sineta. Um empregado veio atender. Era novo ali e não a conhecia. Pensando que fosse alguma pedinte, bateu a porta na sua cara, dizendo que não davam esmolas. Ela tocou novamente e começou a gritar. Francis. Francis. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Ao ouvir o seu nome, o coração de Francis disparou. Estava sentando na sala quando a campainha soou e escutou o criado despachar a mendiga. Ele se levantou para chamar a atenção do serviçal. Sentir a pena da mulher, na rua passando fome, ainda mais com aquele tempo, e ele iria dar-lhe ordens para que levasse a moça para os fundos e lhe desse de comer. Foi quando ouviu chamar o seu nome. Imediatamente, reconheceu a voz de Viviane e correu para a porta. Era ela mesma. Estava mais magra, pálida, os cabelos em desalinho, o vestido velho e surrado. Quando viu o seu estado, quase a tomou nos braços e a levou para dentro. Se ela estava ali, era porque estava arrependida e iria pedir-lhe para voltar. Emocionado, ele segurou-lhe a mão e sussurrou. Vivian. No mesmo instante, Vivian atirou-se a seus pés e começou a chorar e a implorar. Oh! Francis, por favor, ajude-nos. Sei que o magoei e o feri, mas não foi por querer. Gosto de você, Francis, e não queria que as coisas acontecessem assim. Mas foi mais forte do que eu, não pude evitar. E agora? Agora estamos na miséria. Mal temos o que comer. Você sempre foi um homem bom e piedoso. Não pode estar com tanta raiva de mim ao ponto de me deixar morrer à míngua. Ajude-nos, Francis. Prometo que, quando nos recuperarmos, pagaremos tudo. Você vai ver. Mas por favor, ajude-nos. Dê-nos uma chance de, ao menos, sobreviver. Francis ficou aturdido. Pelas suas palavras,
Viviane não fora lhe pedir-lhe para voltar. Fora lhe pedir sua ajuda. Para ela e para Lionel. Vivian. Não posso. Se quiser a minha ajuda, abandone Lionel e volte para casa. Aqui é o seu lugar. Você é minha esposa, e eu a receberei de volta. Partiremos daqui. Iremos para onde você quiser, e eu vou fazê-la esquecer tudo porque passou. Mas tem que deixar Lionel. Se não o fizer, não conte com a minha ajuda. Ela recuou horrorizada. Ele não podia estar falando sério. Não podia ser tão insensível. Por Deus, Francis, não me peça isso. Não posso viver sem Lionel. Francis engoliu em seco e revidou. Então, Vivian, sinto muito. Volte para o buraco de onde saiu e enterre sua vida ao lado daquele homem que não a merece. Você não sabe o que está dizendo, Francis. Sei que agi errado com você, mas será que já esqueceu tudo que vivemos juntos? Não se lembra, Francis? Não se lembra de nossas noites de amor, do carinho que lhe dei? Isso tudo é passado, Vivian. Você mesma disse que não pode viver sem Lionel. Pois se é assim, de nada valeu tudo que vivemos. Você nunca me amou e, se não estiver disposta a me amar agora, nada terá de mim. O que quer, Francis? Humilhar-me? Quer que eu implore? Pois estou implorando. Ajude-nos. Não, Vivian. Ajudarei você. Mas Lionel, não. Por que o faria? Foi graças a ele que a perdi. Não, Francis, está errado. Lionel nada teve a ver com isso. Você me perdeu porque eu não o amava. Não do jeito que você esperava. Francis estava comovido e confuso. Seu coração lhe dizia para ajudar. Ainda que ela não voltasse para ele, seu impulso era o de ajudar, a ela e a Lionel. De que adiantaria tê-la sem amor? Melhor seria que ela estivesse bem, ainda que ao lado de outro, mas bem e feliz, ainda mais com o seu auxílio. Poderia se orgulhar disso para o resto da vida. Mas o amor próprio falou mais alto. Ele queria ajudar, mas queria que ela deixasse Lionel e pedisse para voltar. Queria que ela se tornasse dependente dele e se submetesse à sua vontade. Mas Viviane não faria isso. Era orgulhosa também e não o amava. Sinto muito, Vivian, sussurrou. Não precisava dizer mais nada. Frustrada e com raiva, Vivian deu-lhe as costas e voltou para casa. Francis ainda pensou em ir atrás dela, mas achou melhor não. Ela era teimosa, mas acabaria cedendo. Mais alguns meses de fome e humilhação, e ela não resistiria. Voltaria para casa e para sua vida. Cada vez mais, Vivian estava desiludida. A vida já não valia mais a pena. Para que viver? De que adiantava sua vida? Era um estorvo para Lionel. Se ele estivesse sozinho, poderia se arranjar melhor. Mas tinha que trabalhar para sustentar-se a ela, que não sabia fazer nada para ajudar. Sim, pensou, ele estaria melhor sem ela. Enquanto isso, Lucy se roía. Não sabia por quê, mas não parava de pensar em Vivian. Desde que tudo acontecera, nunca mais tivera notícias suas. Pensou em procurá-la, mas o marido a proibiu, e ela obedeceu. Não sabia onde a irmã morava, mas algo em seu coração lhe dizia que precisava vê-la, que ela, após tantos anos, precisava mais do que nunca da sua ajuda. As horas iam passando e a sensação, aumentando. Joseph, sabendo o que se passava em casa de Vivian, correu ao encontro de Lucy, tentando obter sua ajuda. Seguindo a inspiração do espírito protetor, Lucy sentiu vontade de sair para ver se conseguia tirar aquela opressão de seu peito. Apanhou a capa, chamou a carruagem e foi fazer compras. Vira um chapéu novo de que gostara, e comprá-lo ajudaria a parar de pensar. Ao entrar na loja, dirigiu-se ao balcão e fez o pedido à atendente. A seu lado, uma moça escolheu uma estola, e ela soltou uma exclamação quando a viu. Betsy.
Betsy voltou-se para ele assustada. Reconhecendo Lucy, ficou parada, sem saber o que fazer, mas Lucy a abraçou esperançosa, animada com aquela feliz coincidência que colocara outra em seu caminho. Há quanto tempo não a vejo, Betsy? Por onde tem andado? Não tenho saído muito. Por que não veio me visitar? Espantada com a forma como Lucy a tratava, Betsy respondeu. Depois de tudo o que aconteceu, do que eu fiz. Não tive coragem. A moça da loja chegou com o modelo que ela pedira, mas Lucy não estava mais interessada no chapéu. Deu uma desculpa à atendente e saiu puxando Betsy. Ela deixou sobre o balcão a estola que estava vendo e a seguiu. Do lado de fora, Lucy segurou-lhe os ombros e, olhando-a fixamente, indagou. Betsy, por favor, preciso que me diga. Você sabe onde está Vivian? Betsy estava profundamente envergonhada e retrucou. Não posso mais procurá-la. Ela não quer me ver. Está com raiva de mim. Ouça, Betsy, sei que é difícil, mas não pense nisso agora. Você precisa me ajudar. Ajudá-la? Como? Dizendo-me onde ela está. Você não está zangada comigo, Lucy? Zangada? Não, não estou. Penso até que foi Deus quem a colocou em meu caminho hoje. É? Por quê? Porque eu estava desassossegada, pensando em uma forma de encontrar Vivian, e aí você apareceu. Não é estranho? Sim. É. Mas foi coincidência. Uma feliz coincidência. Mas você precisa me dizer. Sabe onde ela está? Por que me pergunta isso agora, depois de tanto tempo? Já faz alguns anos que ela sumiu. Não sei dizer. Desde que ela desapareceu, nunca mais tive notícias suas. Mas hoje, não sei por quê, meu coração amanheceu apertado. Sinto que ela precisa de mim. Por isso é que preciso saber onde ela está. Você sabe? Betty se inspirou profundamente e contou-lhe tudo o que acontecera naquela vez em que a procurara. Estava arrependida do que fizera e só o que queria era ajudar. Então você tem que me dizer onde ela está. Sabe onde é? Betsy fez que sim com a cabeça, entrou novamente na loja e pediu um pedaço de papel e uma pena. Escreveu o endereço e deu a Lucy. O que pretende fazer? Perguntou Betsy. Vou até lá. Agora. Nesse minuto. Ela entrou correndo na carruagem, deu o endereço ao cocheiro e mandou que lhe rumasse para lá o mais depressa possível. Sabia que Hamilton não iria aprovar, mas não se importava. Sua irmã precisava de ajuda, e ela iria ajudar. Do lado do astral, Rupert e Dessie os acompanhavam todos os pensamentos de Vivian. É agora, disse Rupert. O momento é propício. Ela já pensa em morrer. Vamos induzi-la ao suicídio. Vamos. O que está esperando? Vendo que Décius não se mexia, Rupert aproximou-se de Vivian e soprou-lhe ao ouvido. É isso mesmo, sua tonta. Para que viver? A morte é bem melhor do que essa vida que está levando. Se é que se pode chamar isso de vida. Vivian recebia esses pensamentos como se fossem seus, o que fez aumentar ainda mais a sua vontade de morrer. Por que não acabar logo com tudo? Continuava ele. Liberte Lionel. Ele está sofrendo por sua causa. Amargurada, Vivian começou a chorar. Não queria mais viver. A morte era melhor do que aquilo. Sem dúvida, aquilo não era vida. Nem para ela, nem para Lionel. Isso mesmo. Mate-se, vamos. Seja corajosa. Apanhe a faca e acabe logo com tudo. Desesperada, Vivian levantou-se e foi apanhar a faca no armário. Sentou-se novamente e ficou a olhar para ela. Era uma faca velha, a lâmina fosca, porém, afiada. Angustiada, encostou-a no pulso e sentiu a frieza do metal. Muito bem, estimulava Rupert. Agora aperte. Vamos, aperte aí e corte os pulsos. Vai terminar logo, você vai ver.
Nem vai sentir nada. Vivian olhava para a faca sobre seu pulso e hesitava. Em dado momento, apertou-a de encontro à carne, mas teve medo e afrouxou. Não tinha coragem para aquilo. Vamos, gritava Rupert. Agora, vamos. Quando Vivian encostou novamente a faca no pulso, Decius não pôde mais se conter. Desembainhando a espada, cruzou-a na frente de Rupert e gritou. Não. Não, Rupert, você não vai levá-la. Deixa em paz, e, virando-se para Vivian, clamou. Você não quer morrer, Vivian? Solte essa faca. Rompida a sintonia entre a encarnada e o espírito, Vivian afastou novamente a faca e começou a chorar descontrolada. O que deu em você? Vociferou Rupert, fuzilando de ódio. Atreve-se a enfrentar-me. Suma Rupert, respondeu Decius entre dentes. Vivian não lhe pertence. Vivian. É Othé quem está ali, não Vivian. Não importa o nome que lhe dê Rupert. Você não vai levá-la. Antes, terá que me enfrentar. Rupert desembainhou sua espada também, e travou-se furiosa a luta entre os dois espíritos. Os dois eram praticamente iguais em força e habilidade, e ora parecia que Rupert ia vencer, ora era Decius quem levava a melhor. Até que, em dado momento, Decius derrubou Rupert no chão e encostou a espada em seu pescoço, indagando em tom ameaçador. E agora, Rupert? Quem é que vai experimentar a segunda morte? Não se iluda, seu tolo, rosnou Rupert. Meus soldados estão aí fora, e você não escapará. Seus soldados não podem mais do que os meus. Enquanto Rupert e Decius lutavam pela posse de Vivian, a carruagem de Lucy estacionou do lado de fora. Do outro lado da rua, os soldados de Rupert, que aguardavam ordens, vendo-a descer, partiram ao seu encontro. Sabiam que ela fora levada até ali para tentar impedir o suicídio e precisavam evitar que chegasse a tempo, fazendo-a cair, escorregar, sentir-se mal, qualquer coisa. Logo que Lucy desceu, os soldados de Decius se colocaram lado a lado, formando um corredor até a porta da entrada da casa de Vivian. Sem nem perceber, Lucy deu o primeiro passo e, quando passou, os dois primeiros soldados da fila cruzaram suas lanças atrás dela, barrando a passagem dos comandados de Rupert, que não puderam avançar. À medida que Lucy ia caminhando, mais e mais lanças iam se cruzando às suas costas, de forma que, quando ela alcançou a porta, havia uma espécie de barreira espiritual impedindo que os soldados de Rupert avançassem. Lucy chegou à porta e bateu. Nesse momento, Decius, ainda com a ponta da espada encostada no pescoço de Rupert, suspendeu a arma e ordenou. Saia daqui. Você não tem mais poder contra mim ou contra Vivian. Embora furioso, Rupert reconhecia a derrota. Sabia que não tinha chances de vencer Decius naquele momento. Levantou-se praguejando, deu uma última olhada em Vivian e sumiu, espumando de ódio. Como ninguém atendesse, Lucy empurrou a porta e entrou. Não conhecia o lugar, mas nem reparou na bagunça e na sujeira. Instintivamente, dirigiu-se para a cozinha e encontrou Vivian olhando fixo para a faca apoiada no pulso. Lucy levou um tremendo susto e gritou, correndo para a irmã. Vivian! Não faça isso! Imediatamente, acercou-se dela e arrancou-lhe a faca das mãos. Vivian voltou o rosto para a irmã e desatou a chorar. Parecia-lhe estar na presença de um anjo. Lucy! É você mesma! Oh! Lucy, Lucy! Chorava agarrada à sua cintura. Lucy, emocionada, chorava também e abraçou-a com ternura. A seu lado, Joseph sorria satisfeito e, mais atrás, Decius olhava com ar comovido. Voltando-se para ele, Joseph declarou. Muito bem, Decius. Não disse que conseguiria. Ele estava emocionado demais para falar, e Joseph prosseguiu. Então? Não se sente feliz? Hoje obrou a serviço do bem. Sim. Murmurou ele,
A voz embargada. Consegui. Pensei que não fosse capaz, mas consegui. Você e seus soldados agiram muito bem. Meus soldados. Como estão? Não se preocupe com eles. Estão bem. Os que quiseram partir já foram recebidos pelos espíritos encarregados de orientá-los. E quanto a Rupert? Não se preocupe com ele também. Rupert ainda cultiva o ódio e o orgulho em seu coração. Mas dia chegará aqui, como você, também pedirá a nossa ajuda. Vivian está livre dele agora. Praticamente. Daqui para frente, duvido que ele consiga assediá-la novamente com tanta intensidade. Lucy vai ajudá-la a reencontrar a paz e o equilíbrio. Décius deixou cair algumas lágrimas emocionadas e indagou. E você? Por que veio? Estou aqui para levá-lo comigo. Não quer ir? Joseph estendeu a mão para ele, e Décius segurou-a. Prontos para volitar, Joseph olhou para Vivian e Lucy, que choravam abraçadas, e finalizou. Agradeçamos ao Criador pela vitória da luz. Hoje o mundo das sombras sofreu importante derrota, e dia chegará que toda a treva será inundada pela luminosidade de Deus. Feliz, Décius fechou os olhos e se deixou conduzir. Não precisava mais de Rupert nem de um exército para comandar. Só o que queria era adormecer tranquilo e encontrar a paz. Quando Lionel abriu a porta de casa naquela noite, sentiu um cheirinho gostoso no ar e entrou espantado. Já passava da meia-noite, e Vivian costumava estar dormindo quando ele chegava. Naquela noite, porém, ela parecia estar acordada. A casa estava toda limpa e arrumada. No fogão, uma panela fumegava, e ele viu que a mesa estava posta, com pão, queijo, algumas frutas e um bolo de amêndoas, além de flores em um jarro de vidro. A cozinha estava vazia, e quando ele se virou para procurar Vivian, ela veio de dentro do quarto, limpa, penteada e usando um vestido novo. Saltando em suas pernas, Sean, o cãozinho, seguia latindo, pelo lustroso e perfumado. Mas o que? Começou ele a gaguejar. Vivian não lhe deu tempo de continuar. Atirou-se em seus braços e beijou-o com ternura e suavidade. Ele retribuiu o beijo rapidamente e, em seguida, segurou-a pelos braços e indagou preocupado. Vivian, o que significa isso? De onde vieram todas essas coisas? Ela sorriu, passou a mão no seu queixo e retrucou calmamente. Não se preocupe, Lionel, não é o que está pensando. Não fiz nada de errado. Mas como conseguiu isso? Foi um anjo quem trouxe. Um anjo amigo e muito querido. Um anjo. Ora, Vivian, pare de brincadeiras. Quem lhe deu tudo isso? Não imagina. Ele balançou a cabeça. Foi Lucy. Lucy. Ela esteve aqui. Esteve. Quando? Hoje cedo. E chegou bem na hora. Por pouco não comete uma loucura. Loucura? Como assim? Vivian contou-lhe do desespero que quase ia levar ao ato extremo de se matar, e Lionel se assustou. Vivian? Ia ter coragem de fazer isso? Ia me deixar? Não pense mais nisso, Lionel. Já passou. Foi uma bobagem. Acho que nem teria coragem. Mas Lucy chegou bem na hora e encheu-me de esperanças. Confortou-me e saiu, dizendo que ia fazer algumas compras para mim. Pediu-me para acompanhá-la, mas não pude. Tive medo de ser expulsa ou destratada novamente. Mas ela saiu e voltou pouco depois, trazendo tudo isso que você está vendo. Então arrumei a casa e até arrisquei-me a fazer um guisado. Você sabe que não sou muito boa na cozinha, mas resolvi experimentar. Está cheiroso, não está? Ele assentiu, maravilhado com a alegria dela. Ah! E me deu também esse vestido. É lindo, não é? Pena que ficou um pouco largo. Acho que emagreci muito. Lionel abraçou-a com carinho, bendizendo Lucy, a quem nem conhecia pessoalmente. Lucy conseguira tirar Vivian daquele estado de apatia em que se atirara,
e ela até voltara a sorrir. Na casa de Lucy, as coisas não estavam tão bem assim. Desde que ela descobrira o paradeiro da irmã, estava disposta a não mais deixá-la. Cometera um grave erro não tentando saber dela, mas agora iria repará-lo. Hamilton que a perdoasse. Mas não estava direito a abandonar a irmã à própria sorte. Vivian escolheu o destino dela, repreendeu Hamilton. Não temos nada com isso. Temos sim. Vivian é minha irmã e vou ajudá-la, quer você queira, quer não. Eu a proíbo, Lucy. Não proíbe, não. Não vou abandonar minha irmã, ainda que para isso tenha que me indispor com você. Se seu pai souber disso, não vai gostar nada. Meu pai é um monstro. Onde já se viu recusar ajuda à filha só porque ela resolveu ser escritora. Ela nos envergonhou a todos. Não a mim. Lucy, pense bem. O que os outros vão dizer? Não estou interessada no que os outros vão dizer. Só o que me interessa é o bem-estar de minha irmã. Por favor, Hamilton, entenda. Hamilton ficou pensativo. Por mais que desaprovasse o que Vivian fizera, traindo a todos e juntando-se àquele poetazinho barato, reconhecia que, para Lucy, deveria ser difícil abandonar a irmã. Elas sempre foram muito ligadas, e Lucy andava triste, cabisbaixa, ansiosa sem notícias de Vivian. Está bem, Lucy, concordou ele, por fim. Faça como quiser. Só o que peço é que não a traga para cá. Lucy beijou o marido, feliz. No fundo, era um bom homem. Apenas contaminado pelos preconceitos que eram de toda a sociedade. Pior eram os pais. O pai, logo que soube, disse que não tinha mais filha e tratou logo de renegá-la. A mãe, furiosa, também não quis nem saber dela, afirmando que nunca mais tornaria a encará-la enquanto vivesse. Apesar dos protestos de Lionel, Lucy tirou-os do cortiço em que viviam e alugou um sobrado para eles. Não era grande nem de luxo, mas era decente e confortável, com uma pequena lareira para aquecê-los no inverno. Convenceu Hamilton a interceder por Lionel, e ele conseguiu um emprego de escriturário no Banco de Londres. O salário não era muito, mas melhor do que o que recebia na taverna. Dava, ao menos, para as despesas. Aos poucos, Vivian foi melhorando. Sofria com os efeitos do álcool e das drogas, mas ia tentando se libertar. Reconhecia que era difícil livrar-se do vício, principalmente do haxixe. Apesar de a dependência ser apenas psíquica e não física, era-lhe difícil abandonar o hábito, e a supressão dos chás, por vezes, causava-lhe imensa ansiedade e nervosismo. Lionel, porém, foi incisivo. Ela estava proibida de ingerir ou cheirar haxixe dali para frente, e Lucy ficou encarregada de vigiá-la quanto a isso. Lionel saía para trabalhar de manhã e ela, estimulada por Lucy, começou a se interessar pela casa. Limpava, arrumava, cozinhava, cuidava de Sean e saía com ele para passear. O cachorro era seu amigo inseparável, e Vivian apegou-se a ele como se apega a uma criança. Certa tarde, ela acabara de arrumar a casa quando bateram à porta. Estava certa de que encontraria a irmã, mas, ao abrir, qual não foi a sua surpresa ao dar de cara com Glenna. Vivian ficou parada, olhando-a, sentindo a emoção dominar o seu peito. Glenna abriu os braços para ela, e Vivian correu para eles, aninhando-se feito uma garotinha. Glenna, Glenna, balbuciava em lágrimas. Como sentia sua falta. Por que não me procurou? Ela soltou-se do abraço da amiga e levou-a para dentro. Lucy vinha mais atrás e as acompanhou em silêncio. Vivian a acomodou e sentou-se na poltrona, e Sean saltou em seu colo, como sempre fazia. Glenna acariciou o cãozinho, fitou Vivian e sorriu, enquanto Vivian dizia: Não sabe o quanto desejei vê-la, Glenna. Mas não tive coragem. Por quê? Não sou sua amiga. Tive medo de que me virasse as costas. Afinal, é amiga de Francis e nunca provou Lionel. Mas jamais a teria abandonado,
retrucou Glenna magoada. Eu a teria ajudado. A você e a ele. Jamais teria permitido que passasse pelo que passou. Não devia ter sido tão orgulhosa. Teria evitado muitos sofrimentos. Nem a mim ela procurou, queixou-se Lucy. Deus sabe o quanto quis encontrá-la. Até hoje não sei como me achou, observou Vivian. Quer mesmo saber? Pois então, vou lhe dizer. Foi Betsy. Betsy. Sim. Encontrei-a por acaso numa casa de modas, e ela me disse. Está muito arrependida do que fez. Deve estar mesmo. Não conseguiu o que queria. Não fale assim, Vivian, censurou Lucy. Betsy estava apaixonada por Lionel. E isso é motivo para me destruir? Mas ela está arrependida, já disse. Muito bonito. E o que quer que eu faça? Que a perdoe. Sim. Jamais. O que ela fez não tem perdão. Jamais poderei perdoá-la e a Frances. Glenna olhou discretamente para Lucy, que se calou. Vivian havia passado um mau pedaço, e elas não podiam culpá-la. Por que não volta comigo para Plymouth? Perguntou Glenna. Vivian permaneceu algum tempo calada. A ideia até que era tentadora. Não sei se poderia. É claro que poderia. Não seja orgulhosa novamente, Vivian. Meu pai não vai me aceitar, e minha mãe nem vai querer me ver. Você pode viver comigo. Obrigada, Glenna, mas Francis pode não gostar. Francis é tão meu amigo quanto você. E depois, nunca lhe neguei ajuda por causa dele. Mas foi o que pensei. Tirou isso de sua cabeça, de seu orgulho. Ela suspirou e acrescentou. Talvez tenha razão. Contudo, também não poderia deixar Lionel. Leve-o com você. Não sei se concordará. Não vai aceitar viver às suas custas. E quem disse que ele vai viver às minhas custas? Arranjar-lhe um emprego. Um emprego? De quê? Não sei. Veremos. De professor, quem sabe? Acha que alguém confiaria seus filhos nas mãos de um professor com a sua reputação? Talvez. Se eu recomendar. Lionel chegou do trabalho e juntou-se a elas. Foi apresentado a Glenna, a quem não conhecia, e logo simpatizou com ela. Colocado a par da situação, quedou pensativo. Faria tudo o que Vivian quisesse. Só o que queria era vê-la feliz. Um mês depois, Vivian se despedia de Lucy, partindo com Glenna, Lionel e seu inseparável cãozinho para Plymouth. Sozinho na sala de sua mansão, Francis chorava. Soubera, por intermédio de Betsy, da partida de Vivian. Como se arrependia de não a ter ajudado. Agora sabia que ela jamais lhe pertencera e que jamais seria sua. Vivian não o amava, e só o que lhe podia fazer era conformar-se e viver sem ela. A porta da sala se abriu e Betsy apareceu. Vinha pálida, triste, sentida. Aproximou-se do irmão, sentou-se a seu lado e, beijando-lhe a mão, considerou. Francis, meu irmão, você tem que sair desse abatimento. Ele olhou para ela com pesar e respondeu, olhos vermelhos de tanto chorar. Eu a perdi, Betsy. Perdi minha Vivian. O que será de mim agora? Sei que é difícil, Francis, mas você tem que continuar a viver. Ela veio me procurar, Betsy. E eu a mandei embora. Queria que ela implorasse para voltar, que dependesse de mim. Mas Vivian jamais pedirá nada a ninguém nem dependerá de ninguém. Devia tê-la ajudado. Devia. Isso não importa agora, Francis. Ela se foi. Não há mais o que fazer. Aquele Lionel é o culpado. Porque atirou de mim. Francis chorava descontrolado, e Betsy abraçou-o com força. Sentia-se culpada por tudo aquilo. Mas só fizera o que fizera porque queria Lionel de volta para ela. Não foi Lionel, Francis, fui eu. Foi minha culpa. Não, Betsy, não foi.
Se ela não tivesse se apaixonado por Lionel, nada disso teria acontecido. Será? Simon me parecia bem decidido a destruí-la. Simon. Aquele cachorro. O que lucrou com isso? Nada. Continua sendo o que sempre foi. Um João Ninguém, um escritorzinho medíocre e sem expressão. Jamais será como Vivian. Tem tido notícias dele? Sim. Papai me disse que continua escrevendo contos sem qualquer valor literário. Mas não se encontra mais com os rapazes. Eles não se reúnem mais no Café Paris. Foi muito triste o que aconteceu. Sim. Cada qual seguiu o seu rumo, e ninguém se importa. Nem eu me importei. Não se culpe, Francis. Agora terei que viver com essa culpa. Perdi Viviane para sempre, e não há nada no mundo que a traga de volta para mim. Betsy abaixou os olhos e chorou. Também ela estava triste e arrependida. Mas ao menos soubera que Lucy conseguira ajudar a cunhada. Desde o dia em que haviam se encontrado casualmente, Betsy sempre procurava Lucy para saber notícias de Vivian. Fora assim que soubera de sua partida para Plymouth. E só o que podia fazer agora era desejar que Vivian e Lionel estivessem bem. Apesar das promessas, Glenna não conseguiu arranjar uma colocação para Lionel. As pessoas, dessa vez pressionadas por Lord George, olhavam-no com desconfiança e desprezo. Foi preciso que Glenna fosse à casa dele para tentar chamá-lo à razão. O que pensa que está fazendo, George? Indignou-se. Vivian é sua filha. Deveria ser o primeiro a ajudá-la. Não tenho que ajudar ninguém, Glenna. E você também não deveria se meter nessa história. Pode acabar mal. Por quê? Ela não me fez nada. George tem razão, intercedeu Christine. Ela nos envergonhou a todos. Eu, de minha parte, nunca mais quero vê-la. Sim. Ainda mais porque se atreveu a trazer para cá aquele vagabundo com quem se amaziou. Não é bem assim, George. Lionel é um poeta. E eles se amam. Isso não é amor, recriminou Christine. É sem vergonhice. Vocês não podem ser tão insensíveis. Ela é sua filha. Não tenho mais filha, Glenna. Eu a reneguei. Vai deixá-la desamparada. Foi ela mesma a quem se desamparou. Do meu dinheiro, não vai ver nem a cor. Glenna saiu dali entristecida. Sabia que eles eram preconceituosos, mas esperava sensibilizá-los com a situação de Vivian. Afinal, era sua filha. Mas eles não estavam preocupados com ela. Só se preocupavam com as aparências. Quando ela entrou em casa, Lionel foi logo perguntando. E então, Glenna, conseguiu alguma coisa? Ela o fitou com pesar e, colocando a mão sobre seu ombro, desculpou-se. Lamento, Lionel, eles não querem ceder. Devíamos ter ficado em Londres, ponderou Lionel. Ao menos lá eu tinha um emprego. Não desanime, Lionel. Sei que vou conseguir arranjar algo para você. Foi só quando o padre Tobias chegou de uma viagem à Irlanda que as coisas começaram a melhorar. Ele estava fora há bastante tempo e ficou muito feliz ao saber que Vivian havia voltado. Ela, por sua vez, ao abraçá-lo, sentiu que seu coração se enternecia. Apesar do tempo e dos reveses, ainda o amava. Não como amava Lionel. Era um amor diferente, mas era amor, tinha certeza. A Irmandade de São Nicolau, escola católica só para meninos, era frequentada pela mais alta elite de Plymouth, e foi ali que Padre Tobias conseguiu uma colocação para Lionel. O diretor ainda relutou um pouco, mas Padre Tobias usou de todo o seu poder de persuasão para convencê-lo. Faça uma experiência, dissera. O rapaz é muito bom, professor. Não vai se arrepender. Realmente, os conhecimentos de Lionel em literatura inglesa impressionaram muito o diretor, e ele acabou sendo contratado. Apesar do rigor excessivo, Lionel manteve uma conduta discreta e comedida, o que agradou sobremaneira o diretor.
O Natal se aproximava novamente, e Lionel, no caminho para casa, ia pensando em toda a sua vida e na de Vivian, em tudo que haviam passado apenas por se amarem. Ela se drogara e se prostituíra, mas agora estava livre. Não se arrependia. Ela era sua luz, seu destino, sua vida. Ainda que deixasse esta vida, ela continuaria sendo a sua vida. Estava feliz como nunca estivera aí, apesar de nenhum dos dois nunca mais ter publicado nada. Continuavam escrevendo poemas e trocando versos de amor. Naquele ano, teriam uma ceia diferente. Iriam comemorar o Natal a três. Lionel, Vivian e Glenna, além do cãozinho Sean, que plissara ser parte da família. Padre Tobias fora visitar a família em Oxford e não poderia comparecer, mas deixara-lhes lembranças e votos de um Natal repleto de paz e de amor. Lucy lhe escrevera uma carta saudosa, e Vivian ficou feliz em saber que ela estava vivendo bem ao lado do marido. Os pais já haviam chegado a Londres. Decepcionados com ela, foram passar o Natal em companhia de Lucy e do genro. Apesar da mágoa, Vivian decidiu que não iria deixar que nada estragasse o primeiro Natal de alegria que passava em muitos anos. A ceia transcorreu alegre e harmoniosa, apesar do frio e da neve, que Vivian adorava. Aconchegados diante da lareira, os três trocavam presentes. "E este aqui", disse Glenna, estendendo para Vivian uma caixinha de veludo azul, "é para vocês dois. Espero que gostem." Vivian apanhou a caixa com um sorriso e abriu devagar. Ao ver o seu conteúdo, fitou Glenna com os olhos úmidos e retrucou emocionada: "Glenna, são lindas." Lionel puxou a caixinha de sua mãe e olhou. Dentro, um par de alianças de ouro luziu à luz das chamas. Legalmente, Vivian continuava ainda casada com Francis, o que impedia seu casamento com Lionel. Para simbolizar a aliança de seus corações. O casamento mais perfeito não é o que une pela lei dos homens, mas o que sela a união pelo reencontro do amor. "Oh, Glenna, obrigada", exclamou Vivian, levantando-se e abraçando a amiga. Lionel apanhou uma das alianças e a colocou no dedo de Vivian. Ficou perfeita. Em seguida, Vivian apanhou a outra e pôs no anelar de Lionel, e os dois se beijaram emocionados. Vendo-os, Glenna sorriu de satisfação. Houve um tempo em que amara Vivian e chegara a pensar que estava apaixonada por ela. Mas hoje sabia que a paixão se extinguira, e o que ficara fora somente o amor, livre das amarras do desejo e do ardor. Pensou em dizer alguma coisa, mas não pôde. A voz embargada pela emoção conseguiu apenas pronunciar: "Como é bom vê-los se amar." Não pôde continuar, e Lionel levantou-se para apanhar as taças, dizendo também emocionado: "Vamos brindar." Serviu-os de champanhe e os três se levantaram, postando-se diante da lareira e sentindo seu calor. "O amor", falou Lionel. "A liberdade", completou Vivian. "A vida", finalizou Glenna. Estalaram as taças e sentiram, no retinir do cristal, que a força do amor, da liberdade e da vida era um elo poderoso que os faria amigos para sempre. Depois, pousaram as taças sobre a mesa e se abraçaram, sentindo que nada mais os poderia destruir ou separar. Haviam conquistado a paz. Glenna não tinha herdeiros. Por isso, quando morreu, deixou toda a sua fortuna para Vivian, que se viu proprietária de um patrimônio considerável, consistente de diversos imóveis, obras de arte, joias, títulos e dinheiro. O marido de Glenna fora um homem muito rico, e ela, uma mulher comedida, apesar de viver cercada de luxo e riquezas. A despeito disso, Lionel continuou trabalhando na Irmandade de São Nicolau. Gostava de lecionar e era irrequieto demais para ficar em casa sem fazer nada, ainda mais vivendo do dinheiro da mulher. Vivian sentiu muito a morte de Glenna e jamais pensou que poderia prantear a perda de alguém como o fizera pela amiga. Os pais de Vivian, embora voltassem a falar com ela, tratavam-na com frieza e distanciamento,
e ela se sentia muito triste por não poder contar com a sua amizade. Não precisava do dinheiro deles. Glenna deixara muito bem, mas gostaria de se reconciliar com eles para que pudessem viver em paz. Apenas Lucy a visitava. Todas as vezes que ia a Plymouth, passava em sua casa, passeava com ela e se distraíam. Lucy dava-lhe notícias de Francis e de Betsy, de Lord Charles e de Lady Margaret, de William e dos demais rapazes. Apesar de profundamente consternados com o que acontecera a Vivian e Lionel, nenhum deles tornara a procurá-los, mais por vergonha devido à sua covardia, do que por falta de interesse. Apenas de Simon, não dava notícias. Os rapazes haviam rompido com ele e raramente se falavam. Lucy sabia por Betsy que Lord Charles continuava a patrocinar jovens escritores, homens ou mulheres, mas tomava o cuidado de não permitir que outras moças quisessem seguir os passos de Edwin Ferguson. As reuniões em casa de Lord Herbert continuavam acontecendo todo mês, mas Lord Charles já não ia com tanta frequência. Sentia-se envergonhado com o triste episódio que se desenrolara ali. Padre Tobias aparecia de vez em quando. Sempre que ele vinha, Vivian sentia-se feliz e confortada, como se estivesse diante de um amigo muito querido, de quem não guardava mágoa ou rancor pelo que lhe fizera. Já haviam passado sua cota de sofrimento e não tinham mais cobranças a fazer. Padre Tobias gostava de Lionel, e os dois haviam se tornado bons amigos, perdendo horas a fio em animadas conversas sobre política e literatura. Sempre que ia a Londres, Padre Tobias encontrava Francis e Betsy. Após a morte de seus pais, Betsy passou a viver com o irmão, até que se casou, mas nunca fora feliz. Francis, por sua vez, lamentou muito a perda da mulher. Roía-se de remorso e sentiu vontade de procurá-la, mas tinha medo de que ela o rejeitasse. Ao pensar no marido e na cunhada, Vivian se entristecia. Sentia a vontade de perdoá-los, mas seu orgulho não permitia. Por mais que desejasse passar por cima daquilo tudo, seu amor próprio lhe dizia que não deveria esquecer tamanha ofensa, e Vivian calava a voz do coração para dar ouvidos ao rigor da razão. Pouco tempo depois, Padre Tobias também desencarnou. Já estava idoso, passava dos 70 anos, e seu coração não aguentou. Numa noite fria de inverno, teve um ataque cardíaco e morreu, e Vivian chorava desconsolada, amparada por Lionel e por Lucy, que viera para o enterro. Durante cerca de 15 anos, Vivian e Lionel continuaram vivendo na mansão que pertencera a Glenna. Até que Lionel também veio a desencarnar, e ela sentiu-se extremamente só. Há muito, seu cãozinho Sean também havia morrido, e não havia ninguém mais com quem partilhar suas alegrias e tristezas. Todos a quem amava haviam morrido, inclusive a irmã, que partira havia poucos meses, deixando-a para morrer sozinha em Plymouth. Contava então 57 anos, guardando ainda no rosto traços de uma beleza clássica e exuberante. Mas não sentia mais gosto por sua vida. Estava cansada da Inglaterra. Cansara-se do país que lhe dera tantas alegrias e tantas tristezas, e decidiu que não queria mais viver ali. Fora feliz ao lado de Lionel e de Glenna, mas agora que ambos já haviam partido, era hora de ela ir embora também. Tomou uma resolução. Vendeu todas as suas propriedades, fez as malas e partiu para Londres. De lá, iria para a França, onde ninguém a conhecia, e então seguiria para a América. Diziam que o novo mundo era cheio de oportunidades, e era lá que gostaria de terminar os seus dias, longe das lembranças, mágoas e tristezas de Londres. Não havia mais de quem se despedir, e foi para a França. Desembarcou como Vivian Stillwell e, uma semana depois, ao tomar o navio para a América, apresentou-se como Edwin Ferguson. Não queria mais parecer mulher. Se antes gostava de sua condição feminina, agora tinha certeza de que ela fora a causa de toda a sua desdita. Não fosse mulher,
Teria tido o direito de viver a sua vida sem ter que sofrer a crueldade e a injustiça do preconceito. Viviane pensou que jamais permitiria que a humilhassem novamente, e ser homem, naquele momento, garantir-lhe a liberdade e o respeito. Ademais, suas lembranças mais felizes não eram de Vivian Stilwell ou Vivian Lester, mas de Dwayne Ferguson. Já estava subindo a rampa de acesso ao navio quando ouviu uma voz familiar. Virou-se e viu um homem, acompanhado do que ela supunha serem sua mulher e seus filhos. 6, no total. Imediatamente reconheceu Jules. Ele estava mais gordo, meio calvo, os cabelos brancos. Estranhamente, não sentiu nenhuma emoção. Seus olhos, por um momento se cruzaram, mas Jules não se deteve neles mais do que um segundo. Não conhecia aquele homem e nem se lembrava mais de Vivian. Ela virou-lhe as costas e continuou a subir a rampa, e ele permaneceu onde estava, acenando para um rapaz que se encontrava a bordo do navio, debruçado na murada. O rapaz o chamava de pai, e ela sorriu. Eram bem parecidos. Quando o navio zarpou, Vivian deu uma última olhada em Jules e sentiu estranha emoção. Não era amor, não era saudade, não era dor. Era uma sensação de alívio, a certeza de que deixava para trás a todo um passado de dissabores e frustrações. Agora teria que pensar no futuro. Estava a caminho da América, e a América era o futuro. A Europa, o passado. Um passado que não queria mais recordar. Vivian chegou a Nova York em um dia calmo e tranquilo de primavera. O sol estava morno, e ela foi direto para um hotel. Tomou informações e, no dia seguinte, dirigiu-se para a casa bancária mais respeitada da cidade. Apresentou-se como Edwin Ferguson, transformou libras em dólares e comprou uma bonita e espaçosa propriedade, cercada de árvores e de um muro alto, porém discreta e sem ostentação. Não queria chamar a atenção de ninguém. Decorou-a com gosto e tornou-a confortável. Estava acostumada ao luxo e ao conforto, e transformou sua casa em seu refúgio particular, onde passava horas e horas lendo e escrevendo versos e contos que guardava numa pasta de couro. Jamais permitiria que alguém mais conhecesse o seu talento. Tinha agora 2 segredos. Edwin Ferguson era mulher, e aquela mulher era escritora. Mas ninguém jamais descobriria. Não tinha empregados, à exceção de um jardineiro, que vinha uma vez por mês para parar a grama e podar as árvores. Tinha todo o tempo livre e poderia cuidar da casa pessoalmente. Não queria ter que se ocultar dentro de sua própria casa, e uma empregada em breve descobriria seu disfarce, e ela tremia só de pensar que poderia ter que passar por tudo aquilo novamente. Mas não precisava. Para todos os efeitos, era apenas um homem, já meio idoso, que vivia só, sem chamar a atenção de ninguém. Ela chegou a cortar os cabelos bem curtinhos e abandonou o bigode postiço que antes usava. Lembrou-se do quanto devia ter parecido ridículo, um homem de bigode e seios à mostra. Quando o inverno chegou, Vivian sentiu mais do que nunca a solidão. Sempre gostara da neve, mas agora lhe parecia que o frio se tornara ainda mais intenso. Não tinha com quem compartilhar o calor, mas tudo era preferível à solidão em sua própria terra. Era véspera de Natal novamente, e muitas lembranças lhe afloraram a mente. Sentia saudade de Lionel, de Glenna, de Padre Tobias, de Lucy e até da Sean. Precisava arranjar outro cachorrinho, pensou. Ele iria lhe fazer companhia. Seguindo um impulso inexplicável, Viviane resolveu sair. Não sabia nem porquê, mas sentiu vontade de ver o movimento de Natal e fazer algumas compras. Vivian gostava de fazer compras e divertia-se comprando livros e coisas para casa. A neve havia parado de cair, e ela apanhou o sobretudo de peles, calçou as luvas, colocou o chapéu e saiu. Ia andando pela rua, distraída, apreciando as lojas enfeitadas, as guirlandas nas portas das casas, os sinos das igrejas que começavam a badalar. Ao cruzar uma esquina, seu coração se apertou.
Do outro lado da calçada, um homem alto, forte, segurava um menino pela gola do casaco e o empurrava para a rua. O menino caiu no chão, e o homem, furioso, apontou o dedo para ele e esbravejou. Seu vermezinho nojento. Nunca mais volte aqui, está ouvindo? Vamos, desapareça. Saia daqui. O menino levantou-se apressado e saiu correndo. Imediatamente, os olhos de Vivian se encheram de lágrimas. Sentiu vontade de matar aquele sujeito. Atravessou a rua e aproximou-se da loja onde o homem acabara de entrar, espiando pela vitrine. O homem, espumando, gesticulava e falava com uma mulher, apontando para a prateleira de pães, e Vivian deduziu que o menino deveria ter furtado algum. Sentiu algo diferente em seu coração. Uma emoção que não sabia definir. Na mesma hora, levantou a cabeça, tentando segurar as lágrimas, e olhou de um lado para outro. Nada. O menino havia desaparecido. Mais que depressa, saiu à sua procura. Precisava encontrá-lo. Ele não devia estar longe. De fato. Todo encolhido junto à porta de um armazém fechado, ele tiritava de frio, tentando se proteger debaixo de um casaquinho fino e roto. Cuidadosamente, Vivian se aproximou. Quando o menino a viu, fez menção de se levantar e correr, mas ela estendeu a mão para a frente e disse com ternura: "Xi. Tenha calma, menino, não vou lhe fazer mal." "O que quer?" indagou desconfiado. Olhando para ele, os olhos de Vivian tornaram a encher-se de lágrimas. Era um menino franzino, de uns 7 ou 8 anos no máximo, magro e pálido. "Onde estão seus pais?" "Pais? Não tenho pais, não senhor." "E onde vive?" Ele deu de ombros, fez um muxoxo e apontou com o queixo para a rua, respondendo de forma displicente: "Por aí. Sozinho. Às vezes durmo na porta da casa paroquial. Tem uma área coberta grande lá. Mas hoje tem missa, e o sacristão não me deixou ficar." "Mas não tem ninguém olhando por você?" O menino começou a se inquietar. Quem era aquele homem que lhe fazia tantas perguntas? "Ouça, moço, não tenho nada para dizer ao senhor, não." "Quem é o senhor? O que quer de mim?" "Não fiz nada." Vivian podia ler o temor em seus olhos. Sabia bem o que era aquilo. Ele já devia estar acostumado a ser escorraçado e humilhado, e devia pensar que ela era alguma espécie de policial que ali fora para prendê-lo pelo furto na loja. Tentando tranquilizá-lo, Vivian respondeu: "Não tenha medo. Sei que não fez nada e não estou aqui para prendê-lo." "Não? E o que quer?" "Ajudá-lo." "Ajudar-me? Por quê?" "Porque tenho muito dinheiro e vivo sozinho." "Você também vive só, mas não tem dinheiro algum. Não acha que seríamos uma boa companhia um para outro?" O menino fitou-a com uma pontinha de esperança no olhar. Não sabia por quê, mas sentia que podia confiar naquele homem. "Não estou entendendo. Porque um homem rico feito o senhor ia querer justa companhia de um menino largado feito eu?" "É justamente por isso que quero a sua companhia. Acho que teremos muito que aprender um com o outro." "Então? O que me diz? Não quer me acompanhar? Não está com fome? Pense bem. É a sua última chance. Se não quiser, vou-me embora." Como o menino não respondesse, Vivian suspirou, ergueu os ombros e finalizou: "É pena." Virou as costas e começou a caminhar de volta. O menino, durante alguns segundos, ficou vendo-a se afastar. Quando ela já estava quase dobrando a esquina, resolveu. Não tinha mesmo nada a perder. Se morresse, não haveria ninguém que chorasse por ele. Os pais já estavam mortos mesmo, e ele vivia da caridade alheia. Melhor seria tentar uma aventura do que ficar ali, sentindo frio no meio daquela neve toda. Levantou-se apressado, limpou as calças e saiu correndo atrás de Vivian, gritando: "Ei, cavalheiro! Espere!" Vivian virou-se para ele e sorriu. Ele chegou perto dela,
Esfregou as mãos e ficou à espera que ela dissesse alguma coisa, e ela indagou. Como se chama? Andrew, senhor. Muito bem, Andrew. De hoje em diante, seremos amigos. E, por isso, você pode me chamar apenas de Edwin. De mãos dadas, Viviane partiu com Andrew e o recebeu como um filho. Desde aquele dia, ele passou a ser sua alegria, seu alento, sua esperança. Andrew era seu amigo e companheiro, e era o único a conhecer sua identidade. Soube amá-la e admirá-la como sua verdadeira mãe e sabia como ninguém compreendê-la e contornar o seu gênio explosivo. Vivian deu-lhe instrução e ele se formou médico, cuidando pessoalmente de sua saúde. Andrew era um menino afável e generoso, ela o amou como filho que não tivera, criando-o com a liberdade e responsabilidade. Levava-o para passear, enchia-o de doces e brinquedos, estimulava as suas amizades. Andrew cresceu uma criança feliz e amorosa, e Vivian sentiu-se recompensada com o seu amor. Anos mais tarde, quando ela morreu, já bastante idosa, Andrew era a única pessoa presente ao seu sepultamento. Cuidou sozinho do funeral e não permitiu que ninguém tocasse seu corpo. Atendendo a um pedido da mãe, ele mesmo a vestiu para o enterro, e ninguém nunca ficou sabendo de sua real identidade. Depois que o caixão baixou à sepultura, Andrew, que segurava na mão uma rosa branca, atirou-a sobre a urna e, lágrimas nos olhos, murmurou: Descanse em paz, mamãe. E que Deus a receba de braços abertos, cuidando das tantas feridas que você abriu em sua alma. Calou-se emocionado. Do lado do astral, Vivian, conscientemente, não escutou. Fora recolhida pelas mãos amigas de Laurence, mentor espiritual encarregado de buscá-la, e repousava em um hospital no espaço, cercada por Lionel, Glenna, Padre Tobias e Lucy. Mas Laurence, presente ao enterro, ouviu as últimas palavras de Andrew para aquela que fora a única mãe que conhecera e, aproximando-se dele, pousou-lhe um beijo carinhoso na face e anunciou: Não se preocupe, Joseph. Ela será bem cuidada por nós. E Andrew, que também era Joseph, sentindo a presença do espírito amigo, ajoelhou-se na grama úmida de chuva e chorou. Fim. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras. Não vá sem deixar o seu like, um sinal de que você esteve aqui. Venha para o nosso grupo no Telegram e receba todas as notificações no seu celular. Veja o link na descrição do vídeo. Gratidão.